Nem toda guerra é feita de gritos. Algumas são travadas em silêncio, dentro da sua mente, com inimigos que sorriem enquanto te drenam. Existem pessoas que não te ferem com socos, te ferem com palavras ditas na hora certa, com silêncios escolhidos a dedo, com gestos que parecem pequenos, mas deixam cicatrizes invisíveis. E o mais cruel de tudo isso é que o estrago nunca parece culpa delas. A culpa é sempre sua. Mas hoje, isso muda. Hoje começa a virada. Neste vídeo, vamos explorar algo que poucos têm coragem de encarar. A maneira mais inteligente de lidar com pessoas tóxicas sem dizer uma palavra. Não se trata de fugir, nem de atacar. Trata-se de entender, de treinar, de dominar o único campo onde eles realmente vencem: a sua reação. Se alguma vez já se sentiu drenado por alguém, se já saiu de uma conversa mais cansado do que entrou, ou se está tentando curar uma ferida que ninguém viu, esse vídeo é para você. Hoje, com a filosofia estoica como guia, você vai descobrir que a verdadeira força não está na resposta afiada, mas na calma inabalável. E antes de mergulharmos nos próximos passos, responda nos comentários: qual foi a atitude mais silenciosa que você já tomou e que causou o maior impacto? Talvez tenha sido um silêncio inesperado, um afastamento sem aviso, ou simplesmente a decisão de não reagir. Compartilhar sua experiência pode ajudar alguém que está ouvindo agora, em silêncio, lutando por dentro. Agora sim, vamos entender por que o problema nunca esteve na boca de quem fere, mas na forma como aprendemos a reagir. Porque no fim das contas, o veneno não está neles, está em como deixamos que eles nos afetem. E isso a gente pode transformar. Toda vez que alguém te provoca, e você explode, rebate, se altera, eles vencem. Mas não porque são mais fortes, não porque estão certos. Eles vencem porque você ainda não treinou a sua mente para permanecer no centro. Pessoas tóxicas vivem da sua reação. Elas não se alimentam da sua presença. Elas se alimentam do seu descontrole. Quanto mais você tenta se defender, mais entrega o controle. Quanto mais se explica, mais elas manipulam a narrativa. E aí começa o ciclo. Você se culpa por ter exagerado. Ou pior, acha que precisava mesmo ter respondido. Mas o estoicismo ensina algo que poucos entendem. O mundo pode ser cruel. Sim, mas o sofrimento é o que você permite que fique. Imagine agora uma cena comum. Alguém lança uma indireta sutil, com aquele veneno que vem sorrindo. Você sente, lá no fundo, no estômago, uma fisgada. A raiva sobe, o orgulho grita. Você pensa: preciso dizer alguma coisa. Mas não diz. Respira, mantém o olhar firme, a postura tranquila. Nesse momento, algo muda. Você não venceu a pessoa. Você venceu a si mesmo. Essa é a virada. O início do que o estoicismo chama de força interior. Uma força que não precisa de plateia, nem de plateia aplaudindo sua resposta. A maneira mais inteligente de lidar com pessoas tóxicas não é mostrar quem manda, é não dar palco. Quando você reage, você interpreta o papel que ela escreveu. Mas quando permanece calmo, você muda o roteiro e a cena perde sentido. Este é o primeiro passo para quebrar o ciclo. Reconhecer que o problema nunca foi o outro. O problema é o quanto ainda deixamos o outro nos desequilibrar. E quando você entende isso, não precisa mais de palavras. Seu silêncio vira força. Sua calma vira escudo. E sua indiferença vira libertação. Agora que entendemos onde realmente está o veneno, vamos olhar para o próximo passo: como vencer o impulso de reagir e transformar o silêncio em estratégia.
Quantas vezes você já saiu de uma discussão sentindo que perdeu, mesmo depois de ter razão? É que, no fundo, você não queria vencer o argumento. Você queria ser respeitado. Mas respeito não se impõe com voz alta. Não se ganha no grito, nem na última palavra. A maioria das pessoas tóxicas não está interessada em verdade. Elas querem confusão. Querem disputa, porque o campo do conflito é onde elas se sentem fortes. Por isso, o erro mais comum é cair na armadilha de tentar esclarecer as coisas com quem não quer entender. Você explica, se justifica, abre sua dor com cuidado e, do outro lado, recebe sarcasmo, indiferença ou mais provocação. É aqui que entra o estoicismo. Ele não diz para fugir, nem para bater de frente. Ele diz: não jogue. Não entre no campo de batalha emocional de quem vive do caos, porque mesmo que vença a luta, sai ferido. A maneira mais inteligente é não entrar no ringue. Imagina essa cena. Alguém te acusa de algo injusto com aquele tom passivo-agressivo de quem quer começar uma guerra. O seu antigo você responderia na hora: não foi isso que aconteceu. Você está distorcendo tudo. Você não me conhece. Mas o novo você não luta. Não porque se omite, mas porque não cede mais energia para quem só quer confusão. Você olha, respira e diz apenas: podemos conversar quando houver respeito dos dois lados. Ou talvez nem diga nada. Isso não é fraqueza. Isso é soberania emocional. Porque quando você deixa de reagir, deixa de ser peça no jogo de alguém. E nesse momento, quem perde não é você, é o caos que não encontrou palco. Agora que entendemos o poder de não entrar na discussão, vamos para o próximo ponto. Por que o silêncio pode ser a arma mais estratégica de todas e como usá-lo com sabedoria? Muita gente acredita que calar-se é se submeter, que quem não responde se rebaixa. Mas quem pensa assim ainda não entendeu o poder do silêncio. Silêncio não é ausência, é domínio, é presença pura. Silêncio é a decisão de não gastar energia com o que não merece sua paz. É uma escolha, uma estratégia, um recado claro que diz: nada do que você disser vai me tirar do meu centro. Imagine alguém que te conhece bem, sabe onde cutucar, sabe como provocar, e te lança aquela frase passivo-agressiva no meio de outras pessoas: ah, tem gente aqui que só pensa em si mesmo. Todo mundo entende a indireta. Todos te olham, esperando sua reação. O antigo você devolveria na mesma moeda. Ironia, justificativa, discussão. Mas agora, você entende que não precisa provar mais nada, nem para ele, nem para ninguém. Você respira, sorri, não com sarcasmo, mas com paz, e não diz uma palavra. Nesse instante, você não foi vencido. Você dominou a cena sem subir o tom. O silêncio fala mais alto que qualquer ofensa. Porque o silêncio que vem da força é insuportável para quem vive do ruído. Gritar é fácil, reagir é instintivo, mas permanecer em paz, quando tudo à sua volta grita por um conflito, isso é autodomínio. A filosofia estoica não manda calar por covardia. Manda calar porque quem domina o próprio impulso já venceu. Aquele que consegue manter a mente intacta, mesmo no meio de um ataque, carrega uma força que o outro jamais entenderá. É como fogo sem oxigênio. Se você não alimentar a chama com sua raiva, com sua necessidade de resposta, ela apaga. Simples assim. Dolorosamente simples. E agora que você já compreende o poder do silêncio como escudo,
vamos dar um passo mais profundo. Entender por que se afastar fisicamente nem sempre é o bastante e como cortar o vínculo emocional muda tudo. É fácil apertar o botão de bloquear. É fácil sumir do mapa, mudar de número, cortar o contato. Mas mesmo depois de tudo isso, por dentro, a pessoa ainda mora ali. Na memória, nos pensamentos, nos diálogos que você ainda repete mentalmente, como se estivesse tentando vencer uma discussão que já acabou. A dor não vai embora só porque a pessoa foi embora. E aqui está uma verdade difícil de aceitar. Você não corta um vínculo emocional apenas com distância física. Cortar o acesso não é o mesmo que cortar a influência. Quantas vezes, mesmo sem contato, você se pega pensando: será que fui duro demais? E se eu tivesse dito outra coisa? Será que agora ela entende? Esse eco é o que te prende. Não é mais a pessoa. É a necessidade de ser compreendido por alguém que nunca quis te entender. A filosofia estoica ensina: não basta fechar a porta, é preciso fechar a expectativa, porque o que machuca não é a ausência do outro, é a presença do apego. Você não precisa de uma última conversa, não precisa de uma confissão, de um pedido de desculpas ou de uma explicação. Precisa de paz. E paz começa quando você aceita que não precisa mais ser visto por quem só sabia te apagar. É por isso que algumas pessoas seguem nos controlando, mesmo à distância, porque você ainda busca algo dentro delas: validação, arrependimento, aprovação. Mas quanto mais você tenta curar dentro do outro aquilo que feriu dentro de si, mais longe fica da cura verdadeira. A cura começa quando você para de tentar vencer por fora e começa a vencer por dentro. Quando o nome da pessoa aparece e você não sente nada. Quando uma lembrança volta e você respira em paz. Quando o ciclo se quebra porque o seu centro foi restaurado. Agora que você já entendeu o poder do silêncio como escudo, vamos dar um passo mais transformador. Entender como parar de reagir emocionalmente e, com isso, tirar todo o poder do manipulador. Eles nunca precisaram da sua presença, só precisaram do seu descontrole. Porque pessoas tóxicas não vencem com argumentos, vencem quando fazem você perder o seu eixo. Cada reação que você entrega é uma confirmação de que o controle ainda não é seu. E quanto mais tenta mostrar que não se abala, mais se abala tentando provar. Mas aqui está a virada. O poder não está em vencer a guerra, está em não participar dela. Imagine que chega aquela mensagem passivo-agressiva, curta, fria, com palavras calculadas para te desestabilizar. O antigo você escreveria parágrafos, explicações, justificativas, ou até um ataque de volta. Mas o novo você lê, respira e não responde. Não por desprezo, mas por sabedoria. Porque você finalmente entendeu. Não é sobre parecer forte, é sobre não ser mais controlado. O manipulador depende do seu engajamento, depende da sua dor visível, da sua necessidade de resposta, do seu medo de parecer indiferente. Mas quando você para de reagir, o roteiro quebra. Eles perdem o script, perdem o palco, perdem a plateia. E pela primeira vez, percebem que estão sozinhos no teatro que eles mesmos criaram. Epicteto dizia: qualquer um que possa deixá-lo com raiva, torna-se seu mestre. E é por isso que o silêncio, o não responder, o não justificar, é mais do que autocontrole. É libertação. Você não se calou porque perdeu. Você se calou porque venceu algo muito maior, o impulso de entregar o seu poder. E agora, a pergunta que fica é: o que muda na sua vida quando você decide parar de reagir
e começa de fato a dominar seu mundo interno? Responde nos comentários. Qual foi a vez que o seu silêncio falou mais alto que qualquer palavra? Talvez nesse compartilhamento alguém encontre força para fazer o mesmo. Nem sempre o mundo vai reconhecer sua calma. Nem sempre as pessoas vão valorizar o seu silêncio. Mas isso nunca foi sobre os outros. Foi e sempre será sobre você. Cada vez que você escolhe não reagir, cada vez que você não responde à provocação, cada vez que você se cala com consciência, está construindo algo invisível, mas imbatível. Chama-se força interior. Chama-se liberdade emocional. E essa liberdade ninguém pode tomar de você. A maneira mais inteligente de lidar com pessoas tóxicas nunca será vencê-las em palavras. Será vencê-las em silêncio. Será deixar de ser refém. O estoicismo não é frieza, é clareza. É saber que nem todo ataque precisa de escudo, porque nem todo ataque nos atinge quando a mente está firme. Se esse vídeo te lembrou de algo, ou de alguém, ou até de uma antiga versão de si mesmo, lembre-se, isso é sinal de despertar. Compartilhe nos comentários a sua experiência. Pode ser breve, pode ser profunda, mas quando você escreve, você se posiciona. E isso já é um passo fora do ciclo. Se essa mensagem te tocou, se algo dentro de você se mexeu, então considere se inscrever no canal. Aqui a gente não fala por falar. Aqui a gente treina a alma. Aqui a gente volta para o centro. Nos próximos vídeos, vamos continuar explorando como vencer batalhas internas, sem precisar levantar a voz. Até lá, fique firme, fique calmo, fique sábio. Porque quando a tempestade vier, você não vai mais se molhar. Vai ser o abrigo.